Chegamos ao último bloco do programa com uma matéria bem interessante. Você sabia que é preciso evitar o acasalamento entre animais de determinadas pelagens? Pois é, a nossa equipe foi atrás dessa e de muitas outras curiosidades. Veja. Qual a sua pelagem favorita? Eu gosto de tordilho. Eu gosto muito do castanho. Que a gente tem uma predileção pela pelagem rosilha. Eu agrado muito de pelagem tordilha e de pelagem alazã. Bom, você já percebeu que a preferência pela pelagem é algo muito individual, muito particular. Mas quais são as informações que você, de fato, criador, deve saber? Existe a possibilidade de você selecionar a tropa pela pelagem? Quais são os cuidados, os atos preventivos? Existe, por exemplo, diferença de desempenho, de funcionalidade entre animais de pelagens diferentes? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas e outras perguntas é a professora doutora Adalgisa Carneiro. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem. É certo que a pelagem provoca um grande fascínio, né? Esse é o principal chamariz do animal à primeira vista? Sim, com certeza. O leigo, normalmente, ele se importa só com a pelagem. Aquele que não conhece conformação, não conhece de raça, ele se encanta com a pelagem. Geneticamente, são vários genes que atuam ao mesmo tempo no animal, entendeu? No genótipo dele tem diversos pares de genes que estão atuando naquela pelagem, por isso que a gente tem uma variedade tão grande. Para se ter uma ideia, de acordo com os arquivos da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, existem 59 variações de pelagens dos animais registrados na entidade. Elas são divididas em 4 categorias: simples e uniformes, como exemplo a branca, a preta e a alazã. Pelagens simples e uniformes com crina, cauda e extremidades pretas. Casos da castanha e da baia. Pelagens compostas. Temos, por exemplo, a tordilha e a rosilha. E as pelagens conjugadas. E aí é aquela que tem conjugação de malhas brancas despigmentadas, que é o caso do pampa, né? Aí tem persa, a palusa, oveira, que são pelagens que não tem na raça manga larga manchador. Nas pelagens compostas nós só temos o pampa na raça. A professora Adalgisa é autora de um trabalho aprofundado sobre a nomenclatura e a genética da pelagem equina. Escreveu um livro publicado em 2001 e que hoje serve de referência para a raça. Eu vi que não tinha nada científico, era o prático que determinava qual pelagem que é, qual nomenclatura que era dada. E aí eu resolvi começar a estudar sobre o assunto e vi que a genética mandava muito, e a genética era importante. Foi aí que eu resolvi estudar, publicar um livro propondo uma nomenclatura científica baseada na genética da pelagem. Segundo o banco de dados da ABCC-MM, 36% dos animais registrados, vivos ou mortos, são de pelagem tordilha, 18% castanha, 9% alazã, 3% preta e baia. Os outros 22% entre pelagens diversas. Manga larga manchador teve uma época que você chegava numa nacional, só tinha tordilho. Hoje você entra, só tem castanho, né? Isso é uma preferência dos criadores. Essa seleção de pelagem ela é direcionada pelo criador e influencia, né, na formação da raça. Eu só quero ter tordilho na minha tropa, é possível? É a pelagem mais fácil de selecionar, porque o tordilho é um gene epistático, ou seja, a partir do momento que você introduzir um animal tordilho na tropa, a tendência é ficar tudo tordilho. Quando você acasala um cavalo tordilho com um animal de qualquer outra pelagem, você já tem 75% de chance de nascer tordilho. A genética na seleção da tropa tem tudo a ver com a pelagem. Quer ver? O que significa homozigoto e o que significa heterozigoto? Heterozigoto, o animal ele tem a pelagem, mas não quer dizer que ele vai dar 100% dos seus produtos vão ser daquela pelagem. E se ele for homozigoto, ele vai sempre, a tendência é ele dar um percentual maior daquela pelagem, ou dar só aquela pelagem. Por exemplo, o que se procura hoje, um homozigoto pampa. Né? Quem cria pampa quer que todo garanhão pampa dê sempre um filho pampa. A partir do acasalamento,
As possibilidades de pelagens dos produtos nascidos são amplas. Já ouviu falar no preto azeviche? Uma variedade da pelagem preta que acontece isso que eu te falei, ele pode esconder o gene da pelagem castanha. Então é a única situação, normalmente preto com preto só pode nascer preto ou alazão. A única situação em que pode nascer castanho também é quando você usa um preto azeviche. Mas atenção, os cuidados com os acasalamentos são importantes. É preciso evitar os chamados genes indesejáveis, que podem comprometer a saúde do produto. Veja o exemplo da pelagem tordilha. Quando você acasala animais que são homozigotos para o tordilho, ou seja, eles vão ter um clareamento mais cedo, vão clarear muito rápido, esse pigmento acumula muito cedo nas extremidades, dentro das células. E aí predispõe o animal a um problema que chama melanose, uma espécie de um tumor que dá na célula e que é progressivo, ele vai aumentando com a idade e tem casos que você tem que sacrificar. Para evitar a melanose, a melhor solução é introduzir um garanhão de pelagem firme no rebanho. Evitar assim a consanguinidade, que é o acasalamento entre animais da mesma família. Aqui a gente tem exemplo, por exemplo, de duas potras, aquela está começando a clarear agora. Se a gente olhar na cabeça dela, a gente visualiza os pelos brancos. O tordilho ele começa a clarear das extremidades, então dá para ver claramente que esse animal é heterozigoto, nunca vai ter o problema da melanose. Essa daqui também é um animal de 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, né? E está bem escura ainda. Então eu acredito que também ela seja heterozigota. Isso um exame de DNA mostra. E aquele animal é um animal já clarinho. A tendência é um animal adulto, tá certo, mas ela já está bem clara pela idade e um potro com 1 ano que já esteja bem claro, vai dar o problema da melanose. Para o criador que deseja selecionar a pelagem amarília, vai a dica. O criador gosta dessa pelagem, quer selecionar essa pelagem, o que a gente aconselha é não acasalar 2 animais dessa pelagem, alazão amarília com alazão amarília. A gente aconselha usar éguas de pelagem firme. Por exemplo, alazã, se ele acasalar um garanhão de pelagem alazã amarília com éguas de pelagem alazã, você vai ter 75% de chance de nascimento de alazão amarília e 25% de chance de alazão. E nada de pseudalbino. Então você elimina a chance de ocorrência de pseudalbino. Vamos falar agora de uma pelagem que vem ganhando cada vez mais admiradores na raça. Aqui a pelagem pampa de castanho, deste lado pampa de preto. E quais são as observações? Então, com a pelagem pampa, realmente hoje tem crescido a preferência pelo pampa, é que a gente tem que procurar animais com a área superior pigmentada. Por exemplo, essa pelagem à minha direita aqui, o pampa de preto, ela tem a área superior com bastante pigmentação. Então o animal sofre menos com a luz solar. Aquela, a pampa de castanha, ela tem na parte superior muita área despigmentada, essa área não tem proteção nenhuma de pigmentação e o animal vai sofrer muito com a luz solar. E quando o assunto é desempenho de marcha, funcionalidade, existe pelagem melhor do que a outra? Olha só a curiosidade. A preferência pelas pelagens tordilha e castanha refletem nos números de campeões nacionais da raça e de campeões dos campeões de marcha. Nos últimos 25 anos, entre os animais de marcha batida, 62 campeões eram de pelagem tordilha, ou cerca de 61%. No andamento picado, o predomínio é da castanha. 12 animais dessa pelagem foram campeões nacionais, 31,5% do total. Mas que fique bem claro, não há relação entre pelagem e desempenho. Pode ter um campeão dos campeões de marcha, um grande da raça de qualquer pelagem. Pode, com certeza. Tá associado apenas àqueles animais muito despigmentados que, se forem criados soltos, eles vão ter um pior desempenho por causa porque não suporta a luz solar. Mas ser um bom marchador, independente da pelagem. No mais, o conselho é sempre buscar informações.
buscando informação, eles vão ter um avanço na evolução do criatório. Então é importante que ele procure saber qual pelagem ele deve acasalar com qual para não ter problema.